Oi amigo, tudo bem com você? Você sabe o que é devocional? Então vou te explicar melhor. Devocional é o tempo que gastamos com Deus, através de leitura bíblica, oração e louvores. Deus é nosso Pai. Por isso se agrada quando passamos tempo com Ele. Hoje vamos falar de José. José era um menino sonhador, obediente e temente a Deus. Ele era o mais obediente de seus irmãos. Por isso, seu pai Jacó amava muito José. Isso despertava muita raiva e inveja de seus irmãos. Deus dava vários sonhos a José. Um dia ele sonhou que o feixe de lenha dos seus irmãos e do seu pai se curvava diante dele. Logo José foi correndo contar o sonho para seus irmãos, despertando ainda mais a ira deles. Um dia os irmãos de José saíram para trabalhar no campo. Eles estavam demorando muito para voltar para casa, então Jacó, pai de José, mandou que fosse atrás deles. José encontrou seus irmãos trabalhando no campo e disse a eles que seu pai Jacó estava muito preocupado. Mas os irmãos de José tinham muita raiva dele e planejavam o mal do garoto. Foi aí que um dos seus irmãos teve uma terrível ideia: vender José como escravo para trabalhar no Egito. Então assim fizeram, e José foi levado para longe de sua família. Ao chegar em casa, os irmãos de José mentiram para seu pai Jacó, disseram que José foi comido por um bicho feroz. Então Jacó chorou amargamente, ao pensar que seu filho amado estava morto. José foi levado para trabalhar na casa de um homem chamado Botifar. Botifar gostava e confiava muito em José, pois ele era um rapaz honesto e trabalhador, por isso Deus era com ele. Certa vez, a mulher de Botifar acusou José injustamente. Por isso ele foi parar na prisão. José estava enfrentando um tempo muito difícil em sua vida. Agora, além de estar longe da sua família, também estava preso injustamente. Mas apesar de toda essa adversidade, José não perdeu a fé no Senhor. Ele orava e acreditava que o Deus Todo-Poderoso iria tirar ele daquela terrível situação. Enquanto isso, Faraó, um homem muito poderoso no Egito, teve um sonho. Ele sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas, também sonhou com 7 espigas de milho boas e 7 espigas de milho ruins. Isso perturbou em seu espírito, então em todo o seu palácio, procurava alguém que pudesse interpretar seu sonho. Porém não achava ninguém com esse dom. Nessa busca incessante de alguém que pudesse interpretar o sonho de Faraó, o copeiro lembrou de José e falou ao faraó que o rapaz tinha o dom de interpretar sonhos, pois Deus era com ele. Faraó imediatamente mandou tirar José da prisão e o levar até o palácio, e assim fizeram. Chegando à presença do faraó, José, ao saber do sonho, logo pediu a Deus que o ajudasse a interpretar. Então Deus revelou a José que o sonho de Faraó significava 7 anos de fartura e 7 anos de fome no Egito. José contou tudo para Faraó, e ele ficou impressionado com o garoto e viu que Deus era com ele. Assim Faraó nomeou José governador do Egito. Agora José era um governador e possuía muitas riquezas. Os irmãos de José foram até o Egito em busca de comprar comida. Naquela época já havia fome em toda a terra. Só no Egito ainda tinha fartura. Ao chegar no Egito, que grande surpresa! Agora descobriram que José tinha se tornado governador. Mesmo diante de toda a maldade dos seus irmãos, José tinha um coração voltado para Deus. Por isso os perdoou e lhe deu terras para ir morar no Egito, com seu pai e toda a sua família. O que aprendemos com a história de José? Aprendemos que mesmo diante de dificuldades, devemos nos manter fortes e confiantes. Devemos orar e pedir a Deus auxílio. Ter uma fé inabalável, confiantes que toda luta é para nos tornar ainda mais fortes. Veja o exemplo de José. Foi vendido como escravo. Foi acusado injustamente, estava longe de sua família, foi parar em uma prisão. Mas apesar de tudo isso ele não perdeu a sua fé. Por isso, depois de toda aquela humilhação, Deus o exaltou e tornou governador de uma nação poderosa. Também aprendemos com José sobre o perdão. Mesmo depois de tamanha maldade dos seus irmãos, José os perdoou. Ainda deu-lhes terras para morar. Deus nos ensina que sempre devemos perdoar nossos irmãos, porque Deus sempre perdoa nossas falhas. Por isso devemos fazer o mesmo com o próximo.
Espero que você tenha gostado do nosso devocional de hoje. Se inscreva no canal para nos encontrarmos novamente. E lembre-se, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Até mais. Turminha de Jesus.